Para Sun Yat-sen, Macau teve sempre uma importância fundamental. Ele próprio diz que foi aqui que ganhou consciência política. Era para aqui que fugia sempre que a conjuntura política não lhe era favorável na China. E era aqui que ele tinha o núcleo duro daqueles que o apoiavam. Ao contrário do que se possa pensar, o primeiro presidente da China nunca aqui residiu verdadeiramente. O máximo que por cá viveu foi pouco mais de um ano, nos idos de 1892-93, no início da sua vida clínica. Durante o curso e mesmo antes disso, Sun Yat-sen envolveu-se na política. Primeiro com anarquistas, depois com republicanos. Em Hong Kong participava ativamente nas atividades subversivas contra o Império e nas inúmeras greves portuárias e boicotes contra a presença colonial na China. Com este currículo, rapidamente passou a constar das listas dos suspeitos habituais da polícia. Sempre que eclodia uma greve, explodia uma bomba, ou a ordem pública na generalidade se alterava, Sun era um dos primeiros a ser detido para averiguações. Esta situação criou à sua volta um ambiente hostil que lhe vedava o acesso à frequência da especialidade concluído o curso. Esta terá sido a principal razão porque no verão de 1892 se mudou com armas e bagagens para Macau. Em Macau encontrava um clima muito mais acolhedor. Por um lado, possuía aqui família. Por outro, as suas andanças pelos tribunais da vizinha colónia permitiram-lhe contatar magistrados e funcionários judiciais de origem portuguesa, numerosos então na magistratura de Hong Kong, tornando-se mesmo amigo do tradutor-intérprete Francisco Hermenegildo Fernandes. Francisco Fernandes deixaria mais tarde Hong Kong para integrar os quadros da repartição do expediente cínico em Macau. Esta amizade viria a revelar-se de todo providencial para Sun. Francisco Fernandes era uma influente personalidade em Macau. Editava o Eco Macaense, prestigiado órgão de imprensa, e estava ligado ao Leal Senado e à Santa Casa da Misericórdia, as duas mais importantes instituições da colónia. Apesar dos poucos meios de sobrevivência e sem fiadores que o apalavrassem, Sun alugou aqui a sua primeira casa num conjunto há muito demolido para dar lugar ao edifício dos Correios. O contrato de arrendamento é hoje peça de relevo no Museu da Santa Casa da Misericórdia. Aparentemente inusitada, esta possibilidade surgiu pela amizade que o ligava a Francisco Fernandes, mas também pelo facto de fazer igualmente parte da redação do Eco Pedro Nolasco da Silva, figura grada de Macau e provedor da Santa Casa. O Eco Macaense manifestava-se abertamente a favor do conselheiro Ortega Costa, traçando armas pelo governo em oposição ao independente do advogado Francisco Xavier da Silva, que não gostava nem do governador Ortega Costa, nem de Sun Yat-sen, nem provavelmente de Francisco Fernandes. Nesta bipolarização política, a presença de Sun Yat-sen passou a ser utilizada como arma de arremesso na polémica entre os dois. A campanha contra Sun era alimentada pelos curandeiros do Hospital Kiangwu, que viam com maus olhos a chegada de um médico formado por uma universidade que ameaçava pôr em causa toda a velha, ineficaz e corrupta estrutura do hospital e queriam expulsá-lo por isso. A campanha não surtiu efeito desde logo porque outro advogado de peso entrou na contenda. António Joaquim Basto, outra figura de grande prestígio local, que passou a defender o jovem médico chinês não só nos tribunais, mas também no Eco Macaense,
que lhe abria as suas páginas. Como único clínico com um curso feito, Sun Yat-sen encarregou-se de transformar por completo não só a estrutura hospitalar do Qiangu, mas principalmente as mentalidades dos responsáveis de uma instituição que apenas recebia doentes desde que recomendados pelos amigos. Mas para além do Qiangu, Sun abriu uma farmácia de medicina ocidental, contando de novo com o auxílio da mesa da Santa Casa. E a farmácia era aqui. Recentemente recuperada pelo Instituto Cultural de Avançado Estado de Degradação, a escolha da casa seria uma inesperada coincidência histórica. Ou talvez não. Nos princípios do século XIX, tinha-se albergado neste local, as Janelas Verdes, uma das primeiras, se não mesmo a primeira farmácia ocidental a funcionar em termos modernos em Macau. Depois das incipientes boticas dos jesuítas do século XVI que funcionavam no desaparecido Colégio de São Paulo. A farmácia aqui às Janelas Verdes pertencia a Joaquim José dos Santos. Joaquim José dos Santos era um liberal irredutível que mandou pôr um letreiro aqui a designar a farmácia por laboratório constitucional. Abri-la ao público, onde o público poderia ler os últimos livros publicados pelos enciclopedistas de França do tempo da Revolução Francesa, ou seja, todos aqueles livros que eram proibidos pelo antigo regime. Mas os liberais de Macau foram esmagados e Joaquim José dos Santos não teve alternativa senão entregar o laboratório à Santa Casa por ninguém lhe querer comprar. Outra coincidência histórica seria o facto de Sun Yat-sen, tal como o farmacêutico português, estar mais interessado em encontrar um auditório estratégico para os seus comícios contra a monarquia imperial do que uma verdadeira farmácia. E foi assim que nestas salas, em vez de se venderem medicamentos para as doenças físicas, dispensavam-se principalmente remédios para as maleitas políticas e sociais de que a China sofria. Há quem diga que a primeira revolta contra o Império, liderada por Sun Yat-sen, foi conjurada pela associação secreta de Sun, aqui, neste edifício. Mas à medida que o tempo passava, a pressão dos curandeiros do Qiangu contra Sun Yat-sen aumentava e nem o irredutível causídico António Joaquim Basto conseguiu defendê-lo. O facto de não possuir então diploma de médico passado por uma universidade portuguesa inviabilizou de todo a sua continuação em Macau. E assim Sun Yat-sen não teve remédio senão fechar as portas da farmácia e entregar a casa à misericórdia e transferir-se literalmente com a própria farmácia para Cantão, mas por pouco tempo, porque aí empenhar-se-ia na primeira tentativa de derrube do regime feudal chinês, uma tentativa que falhou, fugiu novamente para Macau, onde tinha o seu núcleo duro de apoiantes, depois, com o auxílio de Francisco Hermenegildo Fernandes, o seu velho amigo, entrou num junco clandestinamente para Hong Kong, de Hong Kong partiu para o Japão, para o seu primeiro exílio revolucionário.